O carnaval acabou de passar e com ele os belos corpos exibidos, uma natureza do carnaval, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, e como um símbolo nacional da beleza corporal, não poderíamos deixar de pegar essa oportunidade para falarmos sobre a construção da beleza do bumbum, sim, beleza natural que a gente culturalmente valoriza tanto e que foi tão largamente exposto nas passarelas tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. Bumbum esse que demanda alguns cuidados associados e que sim, para o Carnaval de 2026, certamente foram construídos ao longo de 2025, no mínimo. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso? Bem, pessoal, já não é novidade que quando a gente parte da premissa de que a beleza precisa ser gerenciada, construída, porque envelhecimento saudável e construção de beleza plástica caminham juntos, e isso acho que é ponto pacífico para a imensa maioria da nossa audiência, não seria diferente em relação ao bumbum. Já conversamos aqui no canal sobre o uso, sobretudo, dentre os injetáveis, dos bioestimuladores injetáveis de colágeno, certamente dos injetáveis, aqueles que eu ainda considero muitíssimo protagonistas nos principais protocolos glúteos. E aí eu queria que nós lembrássemos juntos as principais abordagens dessa região. Claro que se valendo para o gênero feminino da busca desse bumbum na nuca, desse bumbum perfeito, que a gente se vale desse jeito popular de se referir ao bumbum, mas vencidas algumas barreiras, por que não também pensar nessas abordagens no bumbum masculino? Eu gosto sempre de quebrar alguns mitos, afinal de contas, todos estamos envelhecendo, todos estamos perdendo alguns componentes relevantes que constroem esse bumbum. Parece óbvio, mas a gente precisa lembrar que bumbum é uma região de muitos compartimentos. A pele, gordura numa espessura bastante considerável, que em alguns pacientes, por conta da alta performance das atividades físicas, pode até ser bastante consumida, musculatura, que tal como no exemplo da gordura que eu acabei de dar, a alta performance dos exercícios, aqui nesse caso pode aumentar, dada a busca e o alcance não apenas da hipertonia muscular, mas da hipertrofia muscular e o equilíbrio entre esses vários compartimentos e suas demandas. Não faz sentido que a gente não fale do bumbum sem considerar, obviamente, hábitos mais gerais de estética corporal. Para bumbuns bonitos, quer sejam eles masculinos ou femininos, e é claro que culturalmente a gente se volta a falar mais da mulher, porque o gênero feminino ainda é o que busca mais tratamentos estéticos, sobretudo os tratamentos estéticos corporais. E para os glúteos especificamente, malhar muito, treinar muito, a fim de ter uma musculatura muito tonificada, no mínimo tonificada, porque sim, a gente deveria querer algum grauzinho de hipertrofia muscular, já que o bumbum, cuja musculatura é exuberante, ventres musculares muito importantes, com o sedentarismo, com o processo de envelhecimento, com as perdas de massa magra, e a gente está no momento em que o uso alargado das canetas emagrecedoras, toda essa questão da não assistência, né, do uso da caneta, não acompanhada de uma assistência médica especializada, de uma equipe multidisciplinar que garanta perda de peso, sobretudo às custas de massa gorda, sem o comprometimento significativo da massa magra, faz com que esse assunto bumbum traga à tona esse parênteses importante.
Pessoas emagrecidas, da mesma maneira que a gente fala que estão experimentando derretimentos globais da face muito significativo, podem e devem estar experimentando perdas volumétricas de qualidade de pele, de massa magra num bumbum, cujos ventres musculares respondem de maneira muito significativa pela própria estrutura da região. No que diz respeito à gordura, e aí eu queria salientar nesse vídeo, já que a gente já tem outros sobre os glúteos, e aqui vale complementar essas informações, é que essa é uma camada que mais espessa ou menos espessa, talvez seja daquelas que mais respondem diante das várias possibilidades que a acometem. A mais comum e sabida universalmente talvez fosse a lipodistrofia ginoide, conhecida popularmente como celulite. Essa camadona de gordura desestruturada, com alterações de inflamação, com alterações na própria estrutura dessa gordura, com alterações na microcirculação local, somado a estados oxidativos, a um acúmulo muito importante de radicais livres, vão sim responder, além de lá dentro, por alterações de relevo aqui fora. E quando a gente então vem para fora, a gente pensa que a pele do bumbum, na busca por um bumbum bonito, também tem que ser trabalhado. E aí vale pensar em peelings, vale pensar em microagulhamento, vale pensar em drug delivery, vale pensar em lasers microablativos fracionados, vale pensar em radiofrequência, vale pensar em tratar o bumbum, pessoal. Afinal de contas, aquele bumbum bonito do carnaval que estava em cima de um carro alegórico ou que estava lá na madrinha de bateria, toda bonitona, desfilando aquele corpão que ela trabalhou meses antes do carnaval, tem, claro que além da volumetria, do contorno glúteo, do volume da projeção glútea, beleza da pele do glúteo, tá? Mas vamos falar sobre o que eu acabei de pontuar e que sem dúvida alguma são os mais associados ao bumbum: volume e projeção. Para esses assuntos especificamente, e aí, tal como a face, eu costumo entender que sempre que possível a gente precisa trabalhar os vários pilares. Então o primeiro seria a qualidade de pele, o skin quality, mas também, por que não, pensar em volume, em projeção, em contorno, em estrutura. Isso faz com que a gente então se atenha à musculatura, que começa, na minha opinião, lá na academia, mas por que não através de tratamentos que visam ao ganho dessa hipertonia. A gente já conversou no canal, mas vale lembrar que até plataformas em grandes clínicas de estética são disponíveis para uma estimulação da contração muscular de forma muito intensa, repetida, como uma espécie de uma musculação passiva e que responde sim por hipertrofia muscular. E no que diz respeito a volume e projeção, essa brincadeira, claro que muito bem organizada, muito bem planejada e que exige inclusive do médico, do profissional e injetor, muito conhecimento, um olhar, mãos técnicas, mas um olhar muito artístico de, com ácidos hialurônicos de macropartículas, ácidos hialurônicos mais destinados para o uso corporal e bioestimuladores injetáveis de colágeno, ou às vezes produtos híbridos que tenham nos seus componentes esses dois protagonistas, ácidos hialurônicos e bioestimuladores de colágeno, conforme a metodologia, enfatizar para aquele bumbum especificamente ou lifting, ou contorno, ou qualidade global de pele, ou ganho de projeção. As pessoas me perguntam muito sobre preço, e eu acho que sempre vale a gente dizer que é delicado falar em preço, sobretudo porque o meu bumbum é diferente do seu, que é diferente de João, que é diferente de Maria. Então, como é que a gente define isso? A avaliação, sem dúvida alguma, ela precisa acontecer nesse ambiente de consultório, presencialmente, fisicamente, e esse tipo de facilidade tecnológica jamais irá substituir uma consulta. Eu estou falando isso porque eu me lembro de um comentário que eu li recentemente de uma pessoa que tocou um pouco nesse ponto, e eu acho que vale a pena a gente enfatizar. Por isso a gente mostra nos vídeos
os contatos, aonde eu me encontro, porque se vai ser comigo ou qualquer outro profissional, precisa se dar num ambiente seguro de consultório. Feita esta avaliação, considerado o formato glúteo, sim, cada bumbum tem uma forma, tal como o rosto, as pessoas não podendo ficar iguais no rosto, também não podem desejar ficar iguais no bumbum. Vão existir bumbuns mais bonitos que outros, formatos glúteos mais felizes que outros, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas respeitada essa estrutura, essa anatomia individual, o que é possível ou se pode fazer para embelezar aquela anatomia? Redensificar a pele, trabalhar a qualidade da pele, estimular colágeno, volumizar e projetar, e aí esse mix entre bioestimuladores de colágeno e ácidos hialurônicos, que nem sempre são entregues no mesmo plano. Isso é um outro ponto importante que eu queria colocar para vocês. Muito comum pacientes que se submeteram no passado a produtos dos mais loucos, tá? E eu acho que nem cabe a gente ficar aqui perdendo tempo com isso. O que é doido vai ter resultado doido. Mas além da doideira dos produtos doidos, o plano de aplicação. Então, produtos que às vezes são muito visíveis, que criam caroços, nodulações glúteas, quase sempre indevidas, numa mulher que quer colocar o bumbum de forma mais exposta por conta do biquíni escolhido por ela, ou do modelo do vestuário, ou a situação da rainha da bateria, porque eu peguei o carnaval apenas como exemplo. Então assim, qual é a mensagem que eu queria passar com esse vídeo de vocês? Bumbum como área corporal é algo que a gente não pode nem deve esquecer, afinal de contas, se a gente gosta de se cuidar, se a gente se quer ver mais belo, mais bela, ter as partes do corpo como partes de um todo que se quer belo. E que a construção começa, obviamente, pelas escolhas saudáveis de vida, por alimentação, com todos os critérios saudáveis que a perfazem, exercícios físicos regulares e muito voltados para o ganho da massa magra, mas no que diz respeito aos tratamentos estéticos, entender que não é apenas o injetável ou não é apenas a tecnologia que vai resolver a vida do bumbum, porque nós estamos falando de uma área grande. Nós estamos falando de uma área que, às vezes, de maneira grosseira, equivale a duas faces. Então, o que eu tenho planejado para uma face, estou sendo muito grosseiro na minha análise, tá, pessoal? Só para vocês dimensionarem isso do ponto de vista mais matemático. Eu tenho uma face de um lado e uma face de outro lado. Para quem tem um bumbum grande, às vezes eu tenho mais que uma face por lado. Isso dimensiona vocês em relação a pensar que não vai ser um frasquinho de bioestimulador que vai fazer a gente ser muito feliz ali. Não vai ser uma ou duas seringuinhas de ácido hialurônico que vai fazer a gente ser muito feliz ali. A gente está falando de uma área, obviamente, muito maior, de uma área corporal maior. E que quando se quer um pouco mais de projeção, um pouco mais de volume, aí ela precisa ser trabalhada muito provavelmente por etapas, até porque tecnicamente a gente está falando de um certo limite de produto seguro por sessão e do ponto de vista financeiro também, já que para a grande maioria das pessoas, arcar com áreas maiores e mais caras poderia ser de fato um desafio muito grande, tá? Mas, na medida do possível, e se essa é uma área que você entende como fazendo parte de um todo, que se quer ser construído mais belo, por que não pensar nele, tá bom? Quero te agradecer a você que chegou até aqui, pedir para que você se inscreva, curta, compartilhe esse canal com todo mundo que, igual a você, curte esse tipo de bate-papo leve, mas que não deixa de fazer a gente se provocar para assuntos importantes em estética facial e estética corporal, tá bom? Beijo, juízo com a pele e até semana que vem.